Fora. É um jogo cardíaco por tudo que vem acontecendo, mas eu não sei o que você pensa, Jean, já te tocando a bola. É óbvio que cair no pote 1 e decidir em casa é melhor, mas eu acho que olhando, por exemplo, alguns times tipo Olímpia, Racing, a gente vai ter no pote 2 equipes mais fortes que equipes do pote 1. Então, tem que esperar o sorteio para entender se isso foi uma coisa ruim ou não. É óbvio que o segundo lugar num grupo como esses é um fracasso para o time que tem um elenco como esse, que devia ter terminado em primeiro lugar nessa fase, Jean. Eu tenho a impressão, assim, que, claro, considerando que o Palmeiras vá para o pote 1, vence o Bolívar amanhã, vai para o pote 1 e não para o pote 2. Porque se ele for para o pote 2, isso que eu vou falar nem faz sentido. O pote 2 é melhor que o... Porque eu acho que, nesse momento, você tem praticamente uma equivalência de forças entre o pote 1 e o pote 2. É muito parecido mesmo. Então, nessa altura do campeonato, quando você tem o Flamengo, o River Plate e o Atlético Mineiro no pote 2... No fim das contas, você ser primeiro colocado, olhando única e exclusivamente para o enfrentamento das oitavas, olha, dá quase na mesma, porque, eu repito o que eu disse ontem. Ontem a gente, quando começou a Libertadores, a gente tinha como os 4 principais favoritos da competição, não me lembro a ordem, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Atlético Mineiro. Desses 4, 3 já estão no pote 2. Briga ainda para ficar no pote 1. Então, eu não consigo, sinceramente, olhar para os potes e dizer, não, o pote 1 é muito mais forte do que o 2. A diferença, de fato, e para muita gente essa é uma vantagem subjetiva, eu não acho que seja subjetiva, e aliás existem até estudos que comprovam que mesmo quando você tem a definição do mando do segundo jogo por sorteio e não por critério técnico, em geral, quem decide em casa leva uma vantagem. Estou falando, quando é por sorteio, porque claro que quando é por critério técnico, teoricamente, o melhor time tem mais chance de passar. Então, eu acho que no fim das contas, ficar no pote 1 hoje significa muito mais uma vantagem de decidir em casa do que uma vantagem de poder pegar um adversário mais fraco nas oitavas de final. Isso também faz com que o importante do confronto seja muito aquilo que eu sempre digo que é importante no confronto, no sorteio do mata-mata, o caminho. Saber se você vai precisar pegar 1, 2, 3, quantas potências do futebol você vai ter. Quantos brasileiros? Só para lembrar. Agora, se não me engano, os nomes que você falou, todos os times do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Todos. Boa questão. Isso assim, não deve... Tô checando aqui. Não deve acontecer amanhã, porque é provável, muito provável que o Boca Juniors esteja no pote 1 e é provável também que o Palmeiras esteja. Mas é isso, todos do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Sobre o Bolívar. Se o Palmeiras ganhar amanhã, eu vejo o Flamengo como adversário mais indesejável do pote 2, porque mesmo ainda estando numa fase de consolidação, é o atual campeão, é o time que chegou em 3 finais das últimas 4 edições e vai ganhando aos poucos corpo sob o comando do Sampaoli. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Então, parece que aquele jogo contra o Bragantino vai sendo um ponto fora da curva. Muito pelo resultado, porque desempenho, o Flamengo ainda oscila. Não é um Flamengo totalmente estável. Mas, em termos de resultado, de ter conseguido uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, o São Paulo, aos poucos, vai colocando o time no caminho certo. E chegar com esse time no caminho certo, no mata-mata de Libertadores, é algo que impõe um respeito grande em todos os adversários. Então, o Palmeiras é hoje o adversário. Se o Palmeiras cai no pote 2, a gente tem uma divisão de forças ali mais equilibrada. Agora, comparando o Flamengo com o River e com o Atlético, pelo futebol que essas equipes jogaram até aqui, eu vejo que o Flamengo hoje impõe mais respeito se tratando de mata-mata de Libertadores. Assim, qual Flamengo? Porque eu acho que aqui, o Flamengo tem um dilema que é um privilégio na América. O Flamengo tem que encontrar o seu melhor jogo. Não, mas qual é o Flamengo com o seu melhor jogo é o maior candidato ao título. Qual é esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores passada? Esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores não vai ser campeão. O Flamengo com o Sampaoli jogando perto do que ele pode... Não, falando da passada. Não, da Libertadores passada. Qual era o Flamengo na fase de grupos? Também não havia parecido. Era muito parecido. Teve um caminho razoavelmente fácil. Sim. Até a final, né? E ganhou com todos os méritos e tal, mas não chegou perto do que pode. Eu acho que se o Palmeiras reencontrar o seu jogo, eu acho que o Fluminense jogar um futebol melhor que ele pode jogar. Eu acho que o River esse ano
por mais que não tenha o nível desses times tecnicamente, mas é o time que também é melhor que o time do ano passado. Acho que o Atlético, se conseguir jogar um futebol competitivo como o Filipão costuma impor no mata-mata, esse ano parece estar mais difícil. Para todo mundo que tem chance de ganhar o campeonato na prática. Por exemplo, o Racing, por exemplo, é zebra. Parece estar mais equilibrado. Mais equilibrado. Né? Equilibrado. Em tese. A gente tem que esperar o mercado, tal. E esse equilíbrio, acho que muito pelo fato de o Flamengo estar muito longe do seu potencial máximo. Porque se tiver potencial, ele é o principal porque candidato. é isso que você falou. A gente não consegue olhar, mesmo para essa melhora, para esses resultados, a gente não consegue olhar para esse Flamengo e cravar que ele está no caminho, esse time está voando, esse time daqui a pouco vai estar no seu auge. Talvez sim. A questão é que, tecnicamente, o time, independentemente de encontrar a sua melhor formação ou não, o time é tão forte e vai ser ainda mais forte. Porque a gente lembra, estão chegando reforços importantíssimos. Já estamos falando do melhor elenco da América do Sul, que pode não ter tido todo o seu potencial, certamente não teve o seu potencial todo em ação até agora, mas já é o melhor elenco e vai ser ainda melhor porque continua contratando jogadores de um nível que os seus rivais na Libertadores não têm capacidade de contratar. Então, é isso. Se a gente falou que muitas vezes o Flamengo ganha títulos atrás de títulos, ano após ano, ganhou esses títulos mais pela qualidade técnica dos seus jogadores do que pelo trabalho tático, do que pelo que os técnicos fizeram, essa qualidade isso vai se reforçar ainda mais. Aumentando. Agora, em julho, vai ser ainda mais forte. Agora, assim, a gente não tem acesso aos treinamentos, a gente tem acesso às informações, a gente tem os nossos colegas buscando informações que vêm de lá de dentro, mas a gente tem acesso total aos jogos. Sim. E, claramente, depois da fase ali que pintou como crítica, com muitos treinamentos e tal, que poderia ter desagradado o elenco, o Flamengo foi um arremedo físico contra o Bragantino, Sim. deu um passo à frente contra o Santos e hoje foi um outro time. Chegou num ponto alto, digamos assim, desde o fim da data FIFA. E o Bruno Henrique como símbolo máximo disso. O jogador que foi preservado, já alcançou aparentemente o nível ideal. E tem outros indícios que mostram que o Flamengo está caminhando como equipe. Então, hoje, por exemplo, fragilidade do alto, gol, bola parada, nenhuma no gol. Então, o Flamengo que vinha sofrendo nos últimos 5 jogos uma média de 20 finalizações, hoje, sofrer menos de 10 já é um ponto interessante, principalmente de O Flamengo ganhar do Santos é uma obviedade. Tomar 2 gols do Santos não é uma obviedade nesse momento. É o ponto. E por quê? Pelo que o Brenner fala, concede muito a muitos jogos. Sim. Concede, inclusive, naquele 3-0 do Grêmio. Repito, o Matheus Cunha foi melhor em campo. Então, hoje você inverte a lógica. Hoje você está sufocando, a bola em tese não está perto do seu gol. Você não está sofrendo. Ah, mas era o Alcas. Gente, a gente cansou de debater vitória do Flamengo contra times mais fracos e falar sobre desempenho. O Santos também é muito fraco, não é o Santos gigante, a camisa de toda a história. O Santos atual é um time muito limitado. O Flamengo pega um Santos remendado, sem treinador, em crise, porta fechada, ninguém sabe o que vai ser. Esse Flamengo tomou um amasso do Cruzeiro no segundo tempo no Maracanã. Quase perdeu o jogo. Então eu vejo sim, estou com o Paulo. Não dá para responder se esse vai ser o Flamengo do mata-mata. O mata-mata começa daqui a 5 semanas. Até por um pedido dos clubes, né? Partida de o que é muito bom pro Flamengo. 2 e 3. Tem janela. Tem tempo. Tem janelas, informações da janela. Para o torcedor do Flamengo parece ser muito boas. Você tem tempo, você tem um trabalho que se você não sabe se é o jogo do Alcas, se é o jogo do Santos, ele está te dando algum indicativo de que não vai ser o jogo que você perdia para o Alcas fora de casa. Já é uma evolução. Você tinha sequência de resultado antes da parada da data FIFA, você tinha questionamento sobre o ponto físico na semana passada. Hoje você tem um time que o Bruno Henrique acelerou, o Vitor Hugo roubou a bola do Arrascaeta e chegou para fazer o gol. Então, você tem indicativos, que é o que o Jean falou. Se antes ganhava, já no argumento porque tem bons valores individuais, se engrenar no coletivo, não interessa o pote 2. Não interessa porque você vai fazer o resultado em casa, você vai se defender e o Flamengo provou ser isso. E a gente também aprendeu que a fase de grupos é um campeonato e o mata-mata 5 semanas depois é outro campeonato. Tem toda a razão. E acho que é complicado se olhar 4-0 e falar, não, mas é porque o Flamengo... Eu ficaria preocupado se o Flamengo ganha de 1-0, remendado, aquele jogo, aquela tiriça, aquela nhaca, depois de um jogo contra o Santos, depois do atropelo do Red Bull Bragantino, se virar e falar, mas tem algo físico acontecendo para além do questionamento. Vamos ao intervalo, voltaremos com mais um brasileiro classificado internacional.